Muita gente, aposto que não conhece o paradigma do pato. Mas o que isso quer dizer, Rick? Pelo amor de Deus, paradigma do pato, dizer é ruim, é bom. É o seguinte, muita gente, né, começa a desempenhar várias funções, né, durante a vida e tudo mais, e começa a querer aprender sobre tudo e tudo muito rápido, essas coisas, mas não consegue ter aquele pontinho-chave que é a maestria, né? Recentemente eu lancei no meu Instagram, né, um stories falando, ó, mentoria online, quem tiver dúvida pode mandar, né, e as dúvidas são sempre relacionadas a desenvolvimento pessoal, profissional, essas coisas, né? E aí foi que chegou um seguidor meu aqui e falou o seguinte: Rick, eu tenho uma grande dificuldade. Eu falei, tá, beleza, né? Vamos ver qual que é a dificuldade, né? Que tava tudo escrito lá embaixo. Aí eu falei, beleza. A dificuldade dele ele queria ser Uber, ele queria ser muita coisa, né, em relação a tudo. Ele queria ter um food truck, queria ser Uber, queria ter uma loja. E aí eu falei, tá, beleza, bacana. Ele tem muitos projetos para a vida dele, porém aposto que ele deve estar naquele famoso paradigma do pato. Antes de continuar essa história aqui do meu seguidor, eu vou contar para vocês o que é o paradigma do pato. O paradigma do pato nada mais é do que, eu falei com ele assim, certo, você quer abrir esses 3 tipos de negócio, né? E aí eu falei para ele, qual desses 3 tipos aqui te interessa mais? Aí ele chegou e falou assim, o food truck. Eu falei, ótimo. Você provavelmente está no paradigma do pato. Ele ficou meio espantoso, né? Ele ficou espantado assim, nossa, Rick, mas o que isso quer dizer? Aí eu falei o seguinte, o paradigma do pato nada mais é do que a gente quer desempenhar muita coisa e não consegue. O paradigma do pato é o seguinte, eu cheguei para ele e falei assim, o pato, ele sabe nadar? Ele falou, sim, ele sabe nadar. Aí eu falei, mas nada como um peixe? Ele, não. Aí eu falei, o pato, ele canta? Aí ele falou, sim, ele faz o barulho lá, né? O quack, 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 essas coisas, né? Aí eu falei, ótimo, mas ele canta que nem um canário? Ele falou, não, ele não canta como um canário. Eu falei, mas o pato, ele voa, não voa? Ele falou, sim, ele voa. Aí eu falei, ele voa como se fosse uma águia? Ele, não, ele dá, né, as voadinhas dele e tudo mais. Eu falei, o pato corre? Ele falou, corre. Aí eu falei, mas corre que nem um leopardo? Aí ele chegou e falou, não corre que nem um leopardo. Eu falei, então pronto. Isso daqui é uma coisa simples que está acontecendo com você. Você está como se fosse um pato. Você é um pato. Não julgando ele ou querendo prejudicar ele. Eu estou dando o exemplo de um animal mesmo, que acontece mesmo na vida real de todo mundo. Muita gente quer se desenvolver em muitas áreas da vida, mas esquece de ter a maestria em uma delas. O que isso quer dizer? Eu falei para ele, ó, começa a se desempenhar e gastar toda a sua energia referente a um assunto só, do que você começar a disparar a sua energia e perder essa energia de fato em outras coisas. Por exemplo, pega 6 meses, né, ou um semestre, do jeito que vocês quiserem falar, pega isso daí e comece a estudar sobre ter um food truck, desde como você deve montar, como você deve se organizar, qual que será o capital investido, essas coisas, e o mais importante também, além disso, que é como fazer os lanches, como que você quer fazer os lanches, molho, tempero, essas coisas, e isso você vai fazer durante 6 meses. Você vai desenvolver a maestria e você vai ter muito mais autoridade do que muitas outras pessoas que estão por aí com food truck, essas coisas. E aí ele chegou e falou pra mim assim, tá, mas às vezes eu preciso de uma renda extra e tudo mais. Eu falei, então peraí, se você tá aqui nessa parte aqui, vamos fazer o seguinte, você vai focar nisso daqui. Se realmente você vê que está muito apertado, você precisa de uma renda extra, começa por uma coisa que seja um pouco mais simples, não uma coisa muito complexa. Porque ele falou para mim que queria, né, 3 coisinhas, né? Ele queria ter o food truck, ele queria, né, ele queria ter a loja. Eu falei, ó, de uma a outra, né? Você tem que ter pelo menos uma renda, né, para estar entrando, tudo precisa gerar um capital para você conseguir investir. E aí foi que eu falei o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos focar 6 meses aqui e você vai me falando os resultados. E aí um tempinho se passou, né, e ele já começou a ter resultados na primeira semana que ele deixou de fazer tudo que ele faria, né, tipo,
de acordar, aí ele começava a pensar no food truck, depois ele começava a pensar na loja, começava a fazer Uber, essas coisas para ter uma renda extra, e aí ele começou a ter muito mais resultado. Eu falei já no canal em 2 ou 3 vídeos, eu não me recordo ao certo, né? Mas a gente tem uma barrinha como se fosse a bateria do nosso celular. Você tem a barrinha de 100%, você pensou no que você vai comer, consome uns 2, 3% da sua bateria. Ou seja, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia consome a bateria. E isso faz com que a gente comece a ter mais gás de bateria e consegue focar muito menos nas coisas. E aí foi o que eu falei pra ele, ó. Você tá ali na sua bateria, você começou. Pensei que no food truck, foi uns 20%, tá? Comecei a pensar na loja, uns 40%. Aí começou a descer muito rápido, aí eu falei pra ele, foca nisso. E aí ele chegou e começou a focar, e aí ele falou que ele consegue ser muito mais produtivo do que antigamente. Eu falei, exatamente, porque o pato, ele tem muitas utilidades, ele voa, ele canta, ele nada, ele faz tudo isso. E aí a gente também consegue fazer, só que no nosso caso a gente tem que desenvolver uma maestria, desenvolver uma autoridade, né, no caso. Então foi por isso que eu falei pra ele que 6 meses, foca no mínimo 6 meses para você ter a maestria de um negócio. E isso, turma, é real. Vocês podem pesquisar, tem muitos livros falando sobre isso, tem muitos vídeos falando sobre isso. Mas que eu achei um ponto curioso, porque é um conteúdo diferente aqui pro canal e que me chegou, né, no Instagram e tudo mais. Então quem não me segue no Insta, me segue lá, tudo mais. Já deixa aquele seu like também aqui no vídeo, se inscreva no canal. Que, turma, a gente vai lançar uns videozinhos assim, né, tipo, um conteúdo que seja só a minha pessoa ou só a pessoa do Gui, tá certo? Por conta desse cenário atual que estamos passando hoje. Então isso aqui é muito mais um recadinho para vocês, né, de o que vocês podem estar fazendo para focar na sua vida. Foca em alguma coisa, mas foca durante 6 meses, 3 meses, o que você achar necessário. Mas o meu conselho é pelo menos 6 meses para você desenvolver a maestria, tá certo? Bom, turma, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Rick. Já deixa aquele seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Não esqueça de me seguir na rede social, que é o meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui também. Segue o Gui também, que vai estar aí na descrição, o Instagram do Gui. E até mais, um forte abraço e fui!